Meus caros, andamos há 10 meses soterrados nestas toneladas de informação ou desinformação da doença e imagina que durante esses 10 meses 1 milhão de portugueses, apenas 1 milhão de portugueses não teriam tido a sua consulta normal. Nada de mais, porque passaram 10 meses, portanto é natural que as pessoas, pelo menos tiverem uma consulta por ano, por rotina, 1 milhão de portugueses não teriam tido essa consulta e, portanto, estariam em perigo. Agora, imaginem que em vez de ser 1 milhão, seriam 2 milhões de consultas por fazer. Caos absoluto. Somos 10 milhões. E se em vez de 2 fossem 4 ou 5, e já estamos a falar de metade da população, ou mais do que isso? Vamos lá ver quantas consultas ficaram por se realizar ao longo do ano de 2020. A denúncia surge nas redes sociais com a fotografia de António Costa e Marta Temido. Na comparação com 2019, este ano houve menos 9 milhões de consultas no SNS. 9. Afinal, não terão sido 5, nem 6, nem 7. 9. 9 milhões de consultas a menos em apenas 10 meses. Mas será verdade? Vamos confirmar. A mensagem é simples e direta. 9 milhões de consultas em atraso. Vamos aos números. De acordo com o Movimento Saúde em Dia, criado pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, este valor está correto. O valor está correto. 9 milhões de consultas a menos em apenas 10 meses. Nos primeiros 10 meses de 2020, em comparação com o mesmo período em 2019, registaram-se menos de 9 milhões de contactos presenciais médicos e de enfermagem nos centros de saúde. Nos dados dos hospitais, a redução foi de cerca de 1 milhão e 200 mil consultas externas. Nas cirurgias, houve menos 19% do que entre janeiro e outubro de 2019, ou seja, quase 113 mil cirurgias ficaram por fazer. Avaliação Polígrafo-SIC verdadeiro, registaram-se menos 9 milhões de consultas no Serviço Nacional de Saúde em 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. E é isto, meus caros, perante uma situação destas, o mínimo que se pode dizer é que é um milagre não terem morrido 200 mil, 300 mil pessoas em Portugal. É um milagre. Vamos agora para a dívida nacional. Nas redes sociais estão a surgir alertas para o endividamento da economia, que já está em 360% do produto interno bruto. Será mesmo assim? Bom, é claro que não será mesmo assim, porque se isto fosse verdade, nós teríamos que estar 3 anos e meio, mais do que isso até, a trabalhar sem gastar um tostão, sem comer, sem beber, sem comprar roupa, sem pagar água nem luz, sem fazer nenhuma despesa, 3 anos e meio, só para pagar a dívida. Portanto, isto nunca poderia ser, não é? O Polígrafo-SIC analisou os mais recentes dados do Banco de Portugal referentes ao endividamento do setor não financeiro, isto é, famílias, empresas e Estado. Na nota de informação estatística do Supervisor, emitida em novembro, com dados referentes a setembro, confirma-se que este foi o 3º mês consecutivo de aumento. O rácio do endividamento do setor não financeiro subiu para 359,3% do PIB. O quê? Mas como é que nós vamos alguma vez pagar uma dívida desta, senhor? É impossível. Em setembro de 2020, o endividamento do setor não financeiro situou-se em 738 mil milhões de euros, dos quais 335 mil milhões respeitavam ao setor público e 402 mil milhões ao setor privado. Confirma-se assim a veracidade da alegação. O rácio do endividamento do setor não financeiro está nos 360% do PIB em setembro. Meus caros, temos que desdramatizar isto, temos que dar razão ao outro, ao príncipe, que dizia que a dívida não é para se pagar, é para se ir pagando. Só que em Portugal, neste momento, e já há uns anos esta parte, desde que António Costa é Primeiro-Ministro, a dívida não se está a ir pagando. A dívida está-se a acumular, ou seja, está-se a ir acumulando. Eu não sei onde é que isto vai terminar. Apesar de todos os alertas de todos os entrevistados pelas televisões, que eles não podem mentir, hoje em dia já ninguém consegue mentir e ninguém consegue esconder este monstro
que está numa loja de cristais, ninguém consegue dizer que isto está a ir no bom caminho. Não, isto já não está a ir em caminho nenhum. Isto é o tal pântano de que Guterres fugiu e foi para a ONU tratar da vida dele, ganhar umas centenas de milhares por mês. Isto está um pântano pior do que estava nessa altura, nos anos 90. Portanto, a dívida não se está a pagar, não é para ir pagando, é para ir acumulando e, olha, vamos chegar a uma certa altura que terá que vir outra troika, exatamente, ou troika, ou quadriga, ou o que quiserem. Vai ter que vir alguém tomar conta, mais uma vez, deste desgraçado país que, para além de ser o mais pobre da Europa, ou dos mais pobres da Europa, continua a endividar-se em níveis recorde. É inacreditável como é que o povo permite que tudo isto aconteça. Agora, uma publicação no Facebook garante que Portugal e Bulgária são os 2 países da União Europeia em que os trabalhadores ganham menos por hora. Portugal e Bulgária. Vejam bem os países com os quais agora nos comparamos. Viemos a descer nos últimos 5 anos, cada ano o seu degrau no ranking dos países mais ricos. Estamos já no último degrau, no degrau dos países mais pobres de toda a Europa. Vejam um milagre português em todo o seu esplendor. Em 20 anos conseguimos fazer dos trabalhadores portugueses os mais pobres da Europa, pronto, a seguir à Bulgária. Comenta o autor da publicação e questiona: percebem porque isto tem de mudar ou vamos condenar o país à pobreza perpétua? Bom, eu não sei se a continuar assim a pobreza será perpétua. Eu só sei que a continuar com António Costa à frente dos destinos desta nação, ou qualquer outro socialista, atrevo-me a dizê-lo, enquanto tivermos o socialismo que apenas tira o pouco de quem produz alguma coisa e o distribui por quem nada faz, e para além da outra parte que mete ao bolso, mas já não vamos entrar por aí, enquanto tivermos este tipo de filosofia política do socialismo que distribui por todos e pelo próprio aquilo que meia dúzia produzem, não vamos a lado nenhum, isso é de certeza absoluta. A acompanhar este texto, uma publicação do Eurostat sobre o ganho bruto médio por hora dos trabalhadores dos Estados-membros da União Europeia em 2018. Este quadro do Gabinete Europeu de Estatística apresenta 2 dados. A azul, o ganho à hora, tendo em conta o padrão de poder de compra. Portugal é o segundo país da União Europeia em que os trabalhadores ganham menos por hora, 6 PPS. Pior só a Bulgária. Portanto, mais uma vez, é verdade. Só a Bulgária é que está atrás de nós neste ranking miserável, desgraçado dos países mais pobres e onde os trabalhadores ganham menos realmente. Portanto, comparando com o poder de compra, que é o que nos interessa, nós não nos podemos comparar com a Alemanha, nem com a Inglaterra, nem com a França. Temos que nos comparar com aquilo que nós ganhamos. E relativamente ao nosso poder de compra, que já é dos mais baixos da Europa, mesmo assim, ainda somos o segundo país do fundo a ganhar menos. Isto é simplesmente inacreditável, meus amigos. A cor-de-rosa tendo como unidade de medida o euro, Portugal está em 7º lugar. Cada trabalhador português ganha em média 5,4 euros brutos por hora. A Dinamarca é o melhor na União Europeia, com 27,2 euros. Que por acaso é não o dobro, não o triplo, não o quádruplo, mas exatamente 5,4 vezes aquilo que nós ganhamos. Ou seja, é o que nós ganhamos ao quadrado. É 5,4 vezes 5,4. A Dinamarca, em média, um trabalhador na Dinamarca ganha 5,4 vezes mais do que nós, que ganhamos 5,4 euros por hora. Avaliação Polígrafo SIC, verdadeiro, mas... Nas 2 medidas usadas pelo Eurostat, Portugal ocupa posições distintas. Em termos absolutos, utilizando o euro como unidade de medida, está no 7º lugar, mas também é verdade que quando o valor é calculado em poder de compra, Portugal passa a ocupar o 2º lugar mais baixo do ranking dos países da União Europeia. E desde já vos posso dizer que há alguma coisa aqui que está completamente errada também, que são estes dados comparativos com o resto da Europa, sem levar em conta o nosso poder de compra. E porquê? Porque se fosse verdade
que nós somos o 7º país a ganhar mais pelo nosso trabalho, então como os nossos preços em média são mais baixos do que a média da Europa, nós faríamos um vidão, nós teríamos um poder de compra muito acima daquele que realmente temos. Portanto, não há dúvida nenhuma que há aqui algum erro. Ou os nossos preços são mais caros que os preços dos países ricos, e eu não posso acreditar nisso, sei que em muitos casos são iguais, mas mais caros não, ou então estas contas estão erradas. Eu nem quero pensar que as contas estejam certas, porque se as contas estiverem certas, é como vos disse, isso quer dizer que nós estamos a pagar os bens e os serviços ao preço do mais caro da Europa e estamos a receber ao nível do mais barato, do mais baixo e do mais pobre dessa mesma Europa. Eu nem quero acreditar nisso.